Chamando a Carlinha, torcendo. Ê! Eba! Que legal, que bom, deu tudo certo. Deu tudo certo. Bom, estamos aqui. Que maravilha. Pessoal entrando. Ah, Carol, que legal, a Carol tá aqui também. Que bacana. Ei, Mulherada Carol Paz, rabequeira boa inteira noite. entrando. Que maravilha. Kika tá aqui também, que bom. Tá aí, Eva, mulherada em peso Ive, chegando na nossa live aí sobre mulheres na ah, música, né? adoro. Ai, tô super feliz que você topou, Carlinha. Que bom que você tá aqui. Você é uma pessoa que eu admiro muito de vida, por você ser inclusive uma artista incrível, assim. Eu vejo você tocando, me inspira, sabe? E eu acho que a gente precisa ter umas inspirações, assim, né? Ainda mais nesse meio que a gente está, que é tão masculino, né? Ter uma mulher que a gente fala, ai, que linda, que inspiradora, é muito importante, muito precioso, né? Nossa, obrigada, Adri. Que bonito te ouvir. Na verdade, eu estou muito honrada com o seu convite também. Fiquei muito feliz com o convite para a gente falar, para a gente conversar e falar de tudo isso. É isso, né? Ter cada vez mais espaço para a gente poder falar da nossa atuação nas artes, em tudo que a gente é, né? Sim, Obrigada! a Carol até mandou uma pergunta aqui, é que ela acha que viu você na EMIA. Era você, né? Porque você é professora lá. Sim, também sou educadora na EMIA. Legal. Sim, dou aula lá. Eu comecei esse ano lá, na verdade, e aí, por conta da história toda da pandemia, a gente está funcionando remotamente, né? Mas Sim. eu estou muito feliz também de estar lá. Lá é um lugar, assim, maravilhoso também. Que bom, que legal. Bom, mulher, vamos começar o nosso bate-papo, né? Eu ainda sou uma iniciante nessas artes rabequeiras, né? E tô aprendendo muito com você, com o Filpo também, com outras referências que a gente tem, que são masculinas, mas que faz parte, né, da nossa trajetória também. Isso até é uma coisa que eu tô aqui me preparando para perguntar para você, porque a gente, como mulheres que estamos aprendendo um instrumento que a maioria, inclusive, que toca, são homens, às vezes as nossas referências acabam sendo, inclusive, masculinas, né? Temos Uhum. uma referência muito grande para mim, é o seu Nelson da Rabeca, mestre Luiz Paixão, né, esses rabequeiros tradicionais mesmo, né, e que acabam sendo referências para a gente, né, e é impressionante como é difícil encontrar mestras, né, como é difícil achar, assim, mulheres que são da cultura popular, mesmo que aprenderam ali através da oralidade, né, é difícil, né, achar. Sim, sim. É, bom, não tem registro, né? Eu duvido que elas não existam e não existiram, historicamente falando, né? A gente teria que garimpar mais e mais para poder achá-las, encontrá-las. Sim, Mas, eu acho que essa estrutura toda que já está criada de vida e nas culturas de raiz popular, né, nas tradições populares também não é diferente, né? As mulheres acabam indo cuidar dos filhos, indo cuidar de outras coisas e acabam não ocupando esse lugar, né? Então, na Rabeca, hoje eu sei de Dona Ana, assim, só. Mas eu não sei, assim, de tantas mulheres que são referências pra gente na Rabeca, né? Mas eu tenho, por exemplo, a Lia de Itamaracá como uma grande referência, né? A própria Ana Maria Carvalho aqui, como uma mulher que é referência na cultura popular. Mas, assim, especificamente rabequeira, assim, do tempo que eu sigo na busca.
Mas aí eu fui percebendo também em relação a isso que então a gente podia mudar isso, começar a criar um espaço então para as mulheres ocuparem o lugar como rabequeiras mesmo, né? Sim. A Kelly até escreveu aqui que tem também a Dona Domingas na Bahia, né? Que, se eu não me engano, acho que a Dona Domingas já é falecida até, né? A Dona Ana, eu sei que Sim, fizeram um mapeamento do verdade. Ceará, de todos os rabequeiros, e ela foi a única mulher que mapearam no Ceará. Então você vê, o Ceará é um estado, né, tão grande, tão rico de cultura popular, e só tinha uma mulher que foi mapeada, né? Uhum, Então, isso é muito uhum, relevante, a gente não pode deixar isso, né? Não pode deixar de falar isso. Que, infelizmente, isso que você apontou é um fato, né? A nossa cultura popular, ela vem de uma estrutura machista, né? Patriarcal, e acaba se uhum, refletindo, né? As mulheres acabam não uhum, tendo visibilidade mesmo, né? Não é de hoje que as uhum. mulheres têm jornada dupla, às vezes tripla, né? Trabalha na roça, chega em casa, tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar de tudo, e qual o tempo que ela vai ter para se dedicar a um instrumento musical, né? Sim, e para mim ainda tem um fator que eu acho que talvez seja um agravante disso. Claro que eu estou falando por mim, né, pela minha pesquisa e tudo mais, mas as culturas tradicionais, de forma geral, elas um dos papéis, uma das coisas que elas exercem muito através da oralidade é o fato de elas terem uma forma de você expressar e de você contar a sua história, né? Então, Sim. a cantoria junto da Rabeca e a dança, o corpo todo nesse exercício é uma forma de eu falar de mim, de eu contar da minha vida, de eu contar sobre quem eu sou, de eu me expressar e de eternizar também essas histórias. E assim, a gente sabe que historicamente o feminino ele é silenciado, né? Então, para mim, tem um agravante que ele toca nesse lugar. Que não é só eu não poder tocar, mas é porque tocar um instrumento e se expressar significa ganhar uma certa autonomia nesse lugar, né? Que a gente sabe que historicamente, isso é como a gente vive mesmo ainda numa sociedade patriarcal, né? Com bases, com isso instaurado nas bases, aí então a gente lida com isso, né? Então, por isso que A abrir essas arte, a frentes, cultura, falar disso, né? é muito importante isso que você está levantando, porque a arte e a cultura é poder, né? É mostrar ali a sua voz, a sua expressão. Não é à toa que no atual governo que a gente tem, a primeira coisa que ele fez foi acabar com o Ministério da Cultura. O que significa isso, né? É tirar a voz de um Uhum, povo mesmo, né? A cultura é por onde a gente se expressa. Então, quando você tira o Ministério da Cultura, isso significa muito. E as mulheres terem sido, por muito tempo, né, proibidas de terem voz, igual você falou, esse exemplo eu acho lindo, eu já vi você usando outras vezes, que é a coisa de silenciarem as nossas histórias, né? Para mim, que sou contadora de histórias, isso faz muito sentido quando você fala isso. A gente foi proibido de uhum, contar as nossas histórias durante muito tempo. uhum. E se expressar através da arte é também contar uma história, né? Se expressar através da música. Então é muito, muito bem colocado isso. E dá para fazer um link com. Dá para fazer um link com o que você trouxe logo no início, né? Quando você falou que a gente sempre acessa a história que foi contada por um homem, né? Então, fazendo um link com isso, sim, praticamente tudo que a gente tem de registro foi escrito por homens, né? Os homens que estão contando a história desde sempre, né? Então, acaba que eles estão contando, quando você encontra uma história de mulher, geralmente também é um homem que está contando aquela história, né? Então, sim. a ideia de ocupar esse lugar é a gente contar as nossas histórias, é a nossa voz mesmo.
existindo, As né? histórias foram contadas por homens e não só por homens, né? Por um recorte muito específico, né? De homens. A história que a gente estuda nas escolas, principalmente, é uma história contada por homens brancos, cisgêneros, né? Então, é um Uhum. recorte muito específico, né? E que a gente tem que desconstruir isso. Acho que a nossa militância é essa, né? Não só como artistas, mas como educadoras, né? Que você também é educadora, eu sou educadora. Muitas das mulheres que estão aqui na live assistindo, eu estou vendo que está entrando aí a Rita, um monte de mulher linda aqui É, assistindo, são também educadoras. Então, a gente tem que desconstruir, né? Isso. Tem que visibilizar outras culturas mesmo, porque a escola trata sempre da mesma, né? Sempre da mesma ótica. outras E, formas de atuar, né? Pode ser é, que realmente se as mulheres têm esse espaço e se a gente ocupa mais esse espaço, pode ser que tudo seja diferente do que a gente conhece hoje, mesmo. E quanto mais isso acontece, mais a gente pode perceber isso, né? Que também tem a ver com com a diversidade em vários sentidos, né? E eu acho, né? Eu acredito. Quando a gente vai falar de arte e educação, é... nossa, é louco, porque essa estrutura está em tudo, né? Está em sim, tudo. Se a gente for falar de escola de violino, por exemplo, de escola técnica, essa forma de ensinar, ela está em tudo, né? Por isso que eu encontrei a cultura tradicional popular do Brasil e de outras regiões do planeta também. E esse é um lugar que eu me encontrei mesmo, porque é, eu sinto que tem menos rigidez e mais fluidez, né? Apesar de estar dentro ainda de uma estrutura patriarcal, é uma coisa que você pode criar, que você é criador enquanto aprende também, sabe? sim, sim. É, E isso é uma coisa que eu também fico curiosa, porque você veio do violino, né? É um instrumento muito usado no erudito, né? Mas mesmo no violino você já trabalhava o popular, né? Você sempre me falou isso, que uhum. você era do violino popular e tal. E isso é uma coisa que eu queria saber, assim, como que também se deu essa sua a trajetória do violino para a Rabeca, como foi o seu encontro com a Rabeca? Isso é uma coisa que eu gostaria muito de saber. Que apesar da gente se conhecer, eu realmente não Sim, sei. claro. Nossa, eu gosto de falar disso. Oi, Lídia! Quanto tempo? Lígia, Regina também, oi, que bom que você está aqui. É, sim. Olha, tenho uma historinha nisso tudo, né? Foi uma transição, foi um processão, assim. Eu me apaixonei pelo violino como instrumento, pelo som, pela forma de tocar e por tudo. Assim, desde a primeira vez que eu vi, assim, desde a primeira vez que uma pessoa tocou na minha frente, foi avassalador para mim. Eu nem sabia direito o que aquilo era, assim. E isso aconteceu quando eu tinha 15 anos de idade. E que eu vi um violino na minha frente pela primeira vez e eu falei, eu quero fazer isso. Nem sei o que é isso, mas eu quero fazer isso. E aí eu lembro que eu fui falando que eu queria muito tocar e minha família percebeu que era verdade mesmo e começaram a me apoiar. Aí, um tempo depois eu ganhei um violino e comecei a estudar. E eu entendi naquele momento que eu já era velha para querer tocar violino e ser profissional. Eu tinha essa preocupação. E aí eu falei, tenho que devorar o instrumento, senão eu não vou conseguir viver disso. E para mim não existia mais não poder viver disso naquela época. Assim, eu falava, nossa, vou ter que correr contra o tempo. O que eu fiz? Eu devorava mesmo. Comecei a estudar o violino, estudar técnica, tudo. E aí eu eu estudei no conservatório lá de Guarulhos, depois eu entrei na ULM, que eu considero que foi a escola assim, que me deu mesmo a estrutura, né? Que me deu a formação assim,
para tocar, o acesso. E aí eu fui fazendo tudo isso, e quando eu cheguei lá na faculdade, fazendo bacharelado, violino, né, e erudito, eu comecei a sentir uns incômodos muito fortes, com várias coisas, comecei a perceber várias coisas, comecei a me interessar por coisas diferentes, comecei a querer sair um pouco da rigidez que eu sentia, e uma rigidez num lugar de eu não poder ser, de eu não poder criar, de ter que ser uma coisa que já está dada. Eu tinha muito essa sensação, né? E aí assim, não tinha exatamente, nem tem agora uma escola de violino popular. Isso não existe, e na real eu acho isso bem legal, assim, que não exista uma coisa que está determinada, né? E aí a pessoa que foi referência para mim naquele momento foi o Ricardo Herz, né? E logo depois o Nicolás, porque aí o Ricardo começou a fazer realmente, ele começou a gravar álbum e aí desenvolver tecnicamente também. Depois, mais pra frente, ele criou um curso de violino popular. E aí eu lembro que ele foi dar uma oficina em Ourinhos, anos atrás, tipo 7 anos atrás, de cordas populares, e eu fui correndo, assim, falei, acho que é isso, quero ver o que é isso. E aí foi tudo paralelo, quando eu fui percebendo que eu queria ir mudando de área, e mais que tudo que eu vivi com música erudita, assim, eu não, foi maravilhoso, nunca quis excluir isso, né? Mas eu percebi que eu queria algo além, assim, que eu não sabia direito o que era, porque não estava dado, né? E aí, depois desse curso, eu voltei dessa viagem já sabendo que, puxa, é isso. Me encontrei aqui, né? Paralelo a isso, eu já estava conhecendo a rabeca e muito afim de ter uma rabeca, de poder tocar uma rabeca e conviver mais com o instrumento também. Mas em Sampa não tinha muito, não era tão simples, nem tão fácil conseguir uma rabeca de um mestre rabequeiro, né? Então também levou um tempo até eu conseguir ter uma rabequinha e começar a tocar, né? Tipo, o que eu falo que é fazer a pesquisa prática, né? Porque tem a pesquisa teórica, intelectual, tem a leitura, tem a pesquisa de campo, mas tem essa que é a pesquisa prática, que é pega o instrumento e fica lá convivendo com ele, né? E aí levou um tempo. Então, esse curso que eu fiz com ele foi quando eu voltei, aí eu já sabia que eu queria ir mais para o popular. Aí, pouco tempo depois, eu entrei nas Clarianas. E aí considero que Clarianas é, assim, a minha escola prática de um monte de coisa. Né? Porque é um grupo de mulheres, são 3 mulheres negras, que me ensinam muito o tempo todo sobre tudo na vida. Não só sobre arte, não só sobre teatro, não só sobre música. E aí ali eu comecei a passar a participar, a fazer parte, a criar. E aí teve todo o processo da criação do segundo álbum, que aí eu estive durante todo o processo de construção, criação. Então aí eu comecei a considerar realmente que eu estava tendo uma experiência já no popular, né, e na cultura de raiz, né, e um monte de coisa acontecendo junto. Aí eu fiz parte de faço parte ainda, né, esse projeto existe, às vezes ele está mais ativo, às vezes menos, que é o Abaneurim, que é um grupo que estuda a música sacra afro-brasileira e bebe bastante das fontes, né, da cultura popular também. Enfim, que já teve várias fases, já misturou música erudita com música de terreiro. Então, enfim, eu me sinto muito mais pro popular, mas eu não excluo nada, assim. Se me der vontade de tocar um bar, eu não vou deixar de tocar, sabe? Sim.
Que legal. E é legal isso que você falou também, essa experiência que você teve de misturar música sacra com música de terreiro. Eu lembro que uma vez você comentou com a gente no encontro do Coletivo Feminino de Rabeca que você dava aula de violino com tambor, né? E muitas pessoas questionavam isso, né? E você, mas por que um tambor para dar aula de violino? Né? E acho que foi até a Kelly que escreveu aqui no nosso chat que muitas vezes o pessoal quer trazer manifestações populares para dentro da escola, mas descaracteriza manifestações culturais com medo para agradar os pais. Então acaba descaracterizando, né? Muitas manifestações por um preconceito que se tem, né? A cultura afro, a religiosidade, inclusive, que vem da cultura afro, então o pessoal questiona muito isso. Você encontrou muito desses entraves, assim, nessas suas andanças, né, com a cultura popular? Sim, muito. E é doido, porque aí você também começa a compreender camadas da estrutura racista também da sociedade, porque eu sou uma mulher branca, né? Só que quando eu uso um tambor, esse signo, esse símbolo está carregado desses estigmas, né, racistas. Então, eu já tive, por exemplo, familiar, tipo mãe de criança, vindo me perguntar pessoalmente se eu era macumbeira. Isso é tipo uma pergunta bastante pessoal, né? E ela já tem um cunho que não é nem um pouco respeitoso, né? Assim. Então, eu já tive que lidar bastante com isso, às vezes até relatar por escrito por que isso, por que aquilo, ficar conceitualizando uma coisa que é tão... Porque cultura popular, cultura tradicional é da rua, é do povo da rua, sabe? Não tem essa, como que eu posso dizer isso? Não é uma coisa que você tem que explicar, sabe? Uma coisa que é vivida mesmo. Inclusive, mas eu entendo que quando você vai para a educação... A Kelly colocou uma coisa muito legal aqui no chat. A música sacra e a de terreiro, ambas são sacras, né? Isso é muito legal o que ela escreveu aqui no chat. Adorei essa colocação. É isso, né? É tudo música sacra, né? Só que uma carrega um preconceito muito grande na nossa sociedade e a outra não, né? A outra é aceitada. A gente chama, esse termo quem criou foi o Diganzá, né? Foi o Giovanni Diganzá. Porque ele começou a chamar de música sacra afro-brasileira, porque fazia uma mistura da música erudita com a música de terreiro mesmo. E essa mistura eu acho ela legal porque isso diz que a música de terreiro é a música, é religiosa. Você falou dessa coisa da religiosidade na cultura tradicional, né? E tem muito, por isso que se você toca um tambor ele é um símbolo tão forte, né? E assim, não é colocando uma conga, um atabaque em aula. Geralmente, uma caixa do divino. Legal. Que bacana. E eu acho curioso, né? Porque uma caixa do divino uma caixa do divino é diferente ainda, né? Mas você vê como é forte, né? Como essa ideia, como essa... eu não sei, eu vou chamar de ignorância mesmo. Ela é forte. É um preconceito. Né? Eu, como contadora de histórias, já passei por isso, de me questionarem nas escolas, e olha que eu nem estava contando uma história religiosa, assim, mas nessa história tinha um momento que aparecia uma figura religiosa. E vieram me questionar, falando que eu não podia contar aquilo porque na escola não podia falar de religião e tal. Eu falei, não, pera, ser laico, né, não significa não falar de religião nenhuma, mas falar de todas, né?
é dar visibilidade para todas as religiões, porque a nossa cultura popular é sim cheia de elementos religiosos. Isso se manifesta na oralidade, né, na contação de histórias, na música, como você mencionou, tem o divino, né, as festas do divino, que são comemorações religiosas, a música sacra, né, são manifestações religiosas, os indígenas trazem também nos contos muitos elementos religiosos. Então, falar que é laico não quer dizer que não vai falar de religião nenhuma, vai falar de todas, né? Inclusive, existe uma lei que a gente tem que trabalhar cultura afro e indígena nas escolas. Né, até para romper com esses preconceitos, né? Porque sem informação é que nascem os preconceitos, né? A escola está aí exatamente para isso, para trazer informação, né? Sim. Pois é, mas quem é que determina de qual religião a gente pode, qual que a gente não pode, né? Porque a gente nem fala da religião em si. Às vezes é um signo, é um nome, é uma citação, né? Porque, por exemplo, se a gente fosse falar do candomblé, tem muita coisa no candomblé que ninguém acessa. Se você não é da casa, se você não é da religião, você não acessa. Você nem consegue falar do candomblé. Sim. Sabe? E por vários motivos é assim, e que nem cabe dizer, mas foi só para dar um exemplo, assim, sabe? Então, às vezes a gente toca em lugares. E existe algo que está pré-determinado do que pode ser dito, do que não pode, do que pode ser acessado, do que não pode ser acessado, né? Sim, mas olha, já aconteceu, inclusive isso para mim foi um auge, assim, que eu fui contar uma história de sereia na escola. Eu nunca imaginei que sereia ia dar problema, porque sereia faz parte do nosso folclore e tal, e a diretora da escola achou ruim, porque achou que era um elemento fantástico e que não tinha que trazer isso para as crianças, porque era característico de religiões e tal. Daí eu falei, caramba, né? Olha só a que ponto chegamos, né? Não podemos falar nem de sereia, que é parte da nossa, né? Do nosso folclore. Enfim, né? É complicado isso. Nossa, isso faz pensar que é isso, né? Acho que é isso uma coisa que já está acontecendo, né? Acho que em várias esferas, mas que a estrutura educacional como um todo precisa ser revista, né? Sim. Porque, nossa, a sensação que eu tenho quando eu reflito é que é um projeto que não deu certo. Quer dizer, ou deu muito bem certo para a finalidade que queriam, né? Exatamente. Não deu certo para quem, né? Exatamente. E uma coisa que eu queria até te perguntar, porque na minha cabecinha, eu faço um link, eu faço um link entre uma vivência que eu tenho, que eu era atriz, né? Sou formada em teatro e fiz uma transição para contadora de histórias, que é um lugar que trabalha bem com a cultura popular, com a tradição oral, né? Só que eu não sou uma contadora de histórias tradicional, né? Eu tenho uma outra vivência, né? Inclusive, a maioria das histórias que eu conto não chegou para mim através da oralidade, chegou através dos livros, né? E não sei, eu tenho um link na minha cabeça com essa transição também de violinista para rabequeira. Você acha que tem a ver isso? Que às vezes o rabequeiro ele aprendeu ali, né, na oralidade, né, um mestre passando através da repetição, mas tem muitos mestres que inclusive não sabem teoria, né, a fundo, assim, né, eles sabem exatamente o que eles querem, mas ele não sabe o nome daquilo, né, muitas vezes, porque não acessou, né, esse lugar do nome das notas e tal, mas eles são muito bons. E eu não sei, eu sinto uma conexão com isso, essa transição. Você sente que tem essa diferença, assim, de você ter essa vivência no violino e depois ter ido para a rabeca? Olha, que muito, muito interessante essa pergunta. Muito boa essa pergunta. Sabe uma coisa que eu considero recente, que é uma autodescoberta em relação a isso? É que eu tive esse caminho, que começou assim, né? Que
que foi estudando o erudito e descobrindo, e sigo ainda construindo esse lugar na cultura popular, né? Assim, porque eu gosto, porque eu sou apaixonada, né? Nunca vou falar porque eu não nasci lá, né? E aí tem esse outro caminho, que é daquele que nasceu ali e que se criou ali e que, né? E que está desde sempre ali no exercício, né? Tanto que é comum que é um pai, seu Luiz, né? Tem os filhos dele que tocam rabeca. Tem mestre Salustiano, que tem Maciel, que está aí tocando. E eles vão seguindo, tocando, né? Tipo, não nasci nesse lugar, né? Mas quem me fez dar esse clique, que eu acho que é a resposta para o que você está trazendo, foi esse Nelson da Rabeca, né? Porque eu tive a oportunidade de ir lá na casa dele, né? E lá eu tive essa oportunidade de ir lá em Maceió e visitar e conhecer ele na casinha dele, né? E estando pertinho dele pela primeira vez, ele que foi a pessoa que me trouxe mesmo a Rabeca, foi através dele que eu realmente acessei a Rabeca e que eu falei, uau, nossa, quero saber mais sobre isso, né? O sonho dele era ser violinista. E ele falou isso olhando pra minha cara, sabe? E ele viu na TV um violinista. Então, assim, sem querer estar certa nem nada, são as minhas percepções, né? Ele é um rabequeiro por acidente. Sabe? E isso me fez perceber que aquele momento em que eu falei que eu percebi visitando a tradição popular, que ali existe, que ali tem uma fluidez de você ser criador, desde sempre, sabe? Então, para mim, a grande diferença, ela tá aí. Você é criador, você já é um corpo que dança, uma voz que canta, uma cabeça que cria, que faz música, com o recurso que você tem na mão. Você não precisa ler uma partitura, agora eu vou fazer uma música, sabe? Oralidade, basta que você tenha voz e você fale para o outro, e o outro fala para o outro, e quando você vê, tem uma coisa acontecendo, sabe? A sensação que eu tenho é que os caminhos são diferentes, mas no fim eles vão dar nesse lugar, sabe? E hoje, para mim, a partitura, ela é um recurso. Ela é um recurso. Ela não é a música. Ela não é a minha expressividade. Ela não sou eu. Mas ela é um grande recurso. Um recurso maravilhoso para que a gente possa criar coisas, criar mais, registrar coisas, né? Mas a oralidade, ela é desde sempre. Então, assim, a rabeca, ela é feita com o que você tem na mão, né? Com uma madeira que é reciclada, com o material que você tem na mão. E a cultura, ela acontece. Quando eu vivi essa experiência, que ele falou que ele queria ser violinista, eu não fiz ele de errado, nem menos, assim, nem nada. Nem fiquei eu decepcionada, porque, sabe? Que às vezes a gente cria uma história na cabeça sobre o que eles são, né? E eu já fiquei me perguntando muito sobre o acesso, né? Essa diferença de acesso. E, na verdade, ele é uma grande inspiração para mim, porque ele começou a tocar um instrumento que ele mesmo construiu aos 54 anos. Sim. Né? A história do ele seu fez carreira. A rabeca é muito encantadora, né? Principalmente porque foi um instrumento que emancipou ele, né? Eu acho incrível a história dele. Uhum. Então, assim, é maravilhoso. Talvez também se não é isso. Não tem caminho melhor nem caminho pior, assim. Mas eu percebi esses dois lados, esses dois começos, né? Eu acabei começando por esse lado e cheguei aqui, e aí eu hoje trabalho para fazer uma integração mesmo, uma integração disso que eu considero que é mais fluido, que é o quê? Desde o primeiro dia que você vem fazer uma aula comigo, a gente vai fazer som, a gente vai fazer música,
Você sabe tocar uma nota, a gente vai tocar uma nota musical. A gente vai botar o corpo junto, a gente vai colocar a voz junto. Criar relação, estabelecer relação, que às vezes quando a gente fica só na técnica, a gente corre um risco de perder esse lugar, né? Sim. Tem umas perguntas aqui no chat que acho que era legal. Ó, a Rê mandou uma pergunta: qual a diferença entre rabeca e violino? Acho que é uma pergunta muito Claro. legal, né? Tem muitas pessoas daqui que não são desse universo da rabeca, né? Da música, acho que é legal explicar, porque realmente muita gente confunde. Eu fui no festival, tanto o festival de contação de histórias da Argentina quanto do Peru, todo mundo que me olhava com a rabeca falava, um violino, por que você toca diferente? Por que você não toca com ele no pescoço? Por que você toca com ele aqui, né? Então é muito legal explicar mesmo essas diferenças, né? Sim, posso falar. A diferença entre o violino e a rabeca é a padronização dos instrumentos, né? Porque a rabeca, ela é uma ancestral zona dentro dos instrumentos de corda friccionada, né? Que a gente fala. Mas aí foi chegando ali por volta de 1600, na Áustria, Itália, nesses lugares que são berço, né, da música sinfônica, uma ideia de começar a padronizar esses instrumentos, porque existia uma expectativa de fazer uma música, eu não sei, ao meu ver, né, dentro do que eu estudei, o que eles queriam fazer e criar foi desembocando no que a gente conhece hoje como violino, viola, violoncelo e todos os instrumentos sinfônicos, né? Eles foram aos poucos sendo padronizados para a realização, criação dessa música que a gente conhece hoje como a música de concerto, né? Então, para mim, a diferença básica, a principal diferença entre violino e rabeca é que o violino ele é padronizado, ele tem forma definida. Tem alguns tipos de forma, mas elas são definidas. Ele tem tipo de madeira que é mais adequado para ser construído. É um estudo muito minucioso, né? Tipo, os luthiers estudam anos, fazem muitos testes para construir um instrumento. Tudo preocupado com a qualidade do som que ele vai emitir, com a projeção do som, porque ele é um instrumento feito para se projetar, né? Um instrumento acústico. E enquanto que a rabeca, ela não tem padrão. Ela não tem padrão de construção, ela não tem padrão de postura, ela não tem padrão de afinação. A rabeca, em cada região, pode ser que você encontre um tipo de afinação diferente. O que manda, por exemplo, no jeito que eu afino a rabeca, é a minha voz. É a voz, porque geralmente a rabeca está acompanhando a voz. E ela é afinada na mesma altura do que o cantador canta, né? Então, essa diferença, para mim, básica deles. E aí tem diferença sonora, mas é sutil. Isso, percebe mais quem toca ou quem está mais atento, porque ouvindo, assim, às vezes pode passar despercebido. A rabeca do violino. Eu acho que o mais encantador, inclusive, é justamente isso. Cada uma ser de um jeito, não ter o padrão, né? Inclusive, eu que sou contadora de histórias, eu acho que a Rabeca ela é a contadora de histórias da música, né? Porque eu gosto muito desse link, assim, o contador de histórias, ele tem a sua voz própria, né? Por mais que eu e você contemos a mesma história, nunca vai ser igual, porque você é você e eu sou eu. Então, se a gente resolver as duas contar a mesma história, vai ser diferente. Por isso que não existe essa coisa de copiar o outro, né? Ai, me copiou. Isso é uma bobagem tão grande, né? O repertório pode ser o mesmo, mas a expressão é individual. E a Rabeca, é isso que me encanta nela. Por mais que seja o mesmo luthier que fez, com os mesmos materiais,
não adianta, cada rabeca tem a sua voz própria, vai ser diferente. Então isso é uma das coisas que mais me encanta, assim, no universo da rabeca. Sim, sim. Mas é isso, né? Quem não é da música, por exemplo, pode ser mais difícil saber a diferença, porque tem muita relação, né? É parecido e tudo mais, né? São instrumentos parecidos, né? Nossa, inclusive falando em histórias da Rabeca, a Kelly botou uma história aqui no chat que é linda. Ela colocou que é do Fabião das Queimadas, que comprou, através da Rabeca, né, a alforria dele e da própria mãe tocando Rabeca. Ele foi o rabequeiro mais antigo do Brasil que se tem notícias. Que coisa linda. Uau! Obrigada por Como ele se compartilhar. chama? Fabião das Fabião Queimadas. das Queimadas. Uau, que incrível! Que incrível. Seu Nelson só conseguiu comprar a casa que ele mora depois que ele começou a fazer rabeca e tocar rabecas. Ele Ele trabalhava também fez essa conexão. o corte da Com a cana família inteira. é um trabalho, é aquela coisa, né? A gente fala, a escravidão acabou no Brasil? Não, não acabou, né? É uma grande mentira a gente achar que a escravidão acabou no Brasil. Uma vez eu estive lá na Chapada Diamantina e um rapaz morador de lá, ele me falou uma coisa que me tocou muito. Ele falou, a escravidão acabou, mas iniciou a servidão. E a servidão é a mesma característica da escravidão. E isso me tocou muito, sabe? Isso que ele falou. Então é isso, muitos desses trabalhos ainda funcionam de maneira análoga à escravidão, né? O corte da cana é um deles, né? Sim, sim, é muito trabalho, quase nenhum ganho, eles não conseguem mal ter uma vida digna mesmo, né? E ele fazia isso com a família inteira, né? Durante toda a vida, muito tempo da vida. E ele só comprou a casinha depois que ele começou a fazer rabeca. E o mais louco é que ele constrói as rabecas com o mesmo facão que ele cortava a cana, né? É um E o símbolo, né? facão é um símbolo forte, né? E o facão agora, tipo, se diminuiu metade do tamanho do facão, né? De tanto cortar a madeira. Enfim. Eu acho que uma coisa que também é muito importante a gente falar, porque acredito que tem muitas pessoas que estão assistindo, muitas mulheres, inclusive, que estão assistindo essa live e talvez estejam tendo vontade de aprender, né, sobre a Rabeca. E acho que é legal de falar do coletivo, né? O Coletivo Feminino de Rabeca, que é um projeto muito Sim. querido, né? Acho que temos que falar sobre ele, porque é um projeto querido e é um projeto importante. Eu acho que tem toda uma postura política por trás desse projeto, né? Nossa, sim, quando você junta um monte de mulheres para contar suas próprias histórias, inevitável, não dá nem pra gente tentar fugir, porque é um ato político, né? Se juntar para fazer arte, para se ouvir, para cantar, para se expressar, né? E o coletivo é isso, né, Dri? É uma história nossa também, em conjunto, né? Sim. E inclusive tem duas meninas que estão aqui que também vou citar elas, a Ive, a Clarinha, que está aqui também. A Kelly também. Kelly, que elas são. A Carol ela ainda não entrou, mas eu quero que ela entre no Coletivo Feminino de Rabeca. Já convidei ela várias vezes para entrar e ela está aqui assistindo também. Esse projeto que nasceu, inclusive, de conversas mesmo, né? Da gente falar, poxa, não temos visibilidade. Tem muitos projetos que, inclusive dentro da música, que você olha assim e fala, nossa, tem uma maioria feminina, né? Tem muitas mulheres no palco, mas as mulheres não têm protagonismo, né? E acho que o Coletivo Feminino de Rabeca ele é muito importante por causa disso. Ele vem dar um protagonismo para a gente, ele vem trazer a nossa voz,
A Rita também, ó, a Rita tá aqui também, é do Coletivo Feminino de Rabeca, também tá aqui no, tô, acabei de falar no chat. É, ele é um projeto que dá protagonismo também pra gente, isso é muito importante, né? Eu vejo muitos projetos musicais que a mulher tá no palco fazendo número, né? Ali eu sinto que a gente tem voz, né? Isso é essencial. Sim. Né? Sim, esse é o centro mesmo da ideia do projeto. É, a gente contar as nossas histórias através da Rabeca e aprender Rabeca também faz parte desse projeto, divulgar mais a Rabeca, porque ela como instrumento, como possibilidade, eu considero ainda muito pouco conhecido e difundido, né? Em São Paulo agora também junto com o trabalho que o Felipe Gomes vem fazendo, né? A Rabeca tá tendo mais difusão, né? Ele fez um trabalho de trazer vários mestres também para ter contato e tudo mais, né? O coletivo feminino, assim, não se trata de não estar também com os mestres, de não aprender com eles, não é isso, mas é uma abertura de um espaço para que a gente ocupe de fato esse lugar, né? Esse lugar que você trouxe como um protagonismo mesmo, que a gente passe a colocar a nossa voz mesmo, né? A nossa cantoria, a nossa criatividade, né? Todas são criativas, são compositoras, são artistas, multiartistas, né? Sim. A ideia é se sentir ouvida, né? Se sentir ouvida é muito importante, né? Acho que nos nossos encontros, né? Sempre que a gente hoje está de maneira online, né? Mas a gente se sente acolhida, né? A gente sente que a gente fala experiências nossas, né? E é acolhido isso. Então é muito importante. É outro lugar mesmo, outra forma de se relacionar. E, inclusive, respeitando o lugar que cada uma tá, né? É um lugar que eu sinto, inclusive, eu sinto liberdade para chegar e falar, gente, olha, hoje eu não estou muito bem. Porque, sei lá, aconteceu uma coisa X na minha vida essa semana, então hoje eu estou mais quietinha porque eu estou mais tristinha. E tudo bem, todo mundo acolhe, e todo mundo respeita e dá força. Isso é muito legal, muito importante, né? Em outros lugares, não sei se eu teria essa liberdade toda de falar isso. Capaz que ia ficar meio, não, né? Não vou abrir assim minha vida aqui. E lá eu tenho essa liberdade, porque eu me sinto acolhida. Esse é um sentimento que tem que ser colocado, né? O acolhimento é um sentimento importante. É que a gente começa a perceber que se a gente vai se juntar, se várias mulheres vão se juntar, a gente vai lidar com condições adversas, né? A gente vai lidar com a estrutura que a gente vive e é isso que temos, né? Então, por exemplo, a Kelly mesmo, né? A Kelly que tá aí com a gente, que ela tem a maravilhosa da Sátiva que vai vir tocar a Rabeca com a gente daqui a pouco, né? Então, quem é mãe, gente, quem é mãe já está partindo de um outro lugar, né? Não dá para você exigir de uma mulher que é mãe, que está lá com a cria, que ela simplesmente não consegue, não consegue, não dá. Então, quando a gente se junta, essa escuta, ela é muito abrangente, ela é a construção de um outro parâmetro sobre como lidar com as condições que a gente vive e tem para realizar, para se expressar, enfim. E é legal que a gente tem esse recurso da distância, do online, porque a gente consegue romper várias fronteiras, assim. Né? Às vezes não dá para estar presencialmente e está me ensinando muito esse momento agora que a gente está vivendo sobre isso, né? A Kelly falando, né? Mãe tem outro tempo de existir. Pois é, né, meu bem? Sim, verdade. Isso é uma coisa, eu acho que sobre, inclusive, maternidade, eu acho que é um tema muito importante da gente abordar, inclusive até porque, assim, nem eu nem você somos mães, mas eu vejo nas outras mulheres que não, que falta também um acolhimento da gente falar,
vamos fazer, eu não sei, esse é um projeto que eu tenho em mente, sabe, ainda de fazer. Vamos fazer um encontro do coletivo feminino de Rabeck, sei lá, tragam as crianças e essa criança vai fazer, não sei, em uma outra sala, não sei, um encontro ali de musicalização ou de contação de histórias, enquanto essa mulher participa do encontro, né? E de repente fazer uma, sabe, num projeto ideal, um mundo ideal, né, que a gente tenha um lugar grande, onde tenha, né, várias salas, vários lugares para estar, ter esse lugar também para deixar ali, não sei, uma pessoa fazendo uma atividade com as crianças também, e essa mulher poder participar, né, dos encontros. Eu acho que isso seria muito legal, inclusive de trazer para discussão e trazer a experiência de mulheres que são mães, né, para discussão, né? A Kelly super poderia fazer um papo sobre isso, contar mais pra gente, né? Que a gente que não acessa isso na prática, né? Sim, Assim, sim. é que como eu sou educadora, eu convivo com mães, né? Com mães, com pais também, mas acaba que mais com as mães, né? E é isso, né? Todo mundo que está vivo, adulto nessa terra, foi cuidado por alguém, e geralmente esse alguém foi uma mulher. É uma mulher, né? Né? E aí, como que a gente não inclui isso nas nossas práticas, nos nossos grupos, nas nossas histórias, né? No nosso tudo, né? Tem que pensar em ferramentas mesmo, né? De como incluir as mulheres mães, né? E chamar para esse diálogo pessoas que têm esse repertório de vida, porque isso nem eu nem você temos, né? A gente vê, né? A gente tem a nossa observação de fora, e a gente vê que tem aí uma necessidade de ter ferramentas para que elas possam estar presentes, mas nada melhor do que escutar elas mesmo, né? Então, Kelly, inclusive, vamos fazer uma live falando sobre isso? É rabequeira, da cultura popular também. Inclusive, aquela lindas tocando coco. Muito legal o trabalho da Kelly. Então, Kelly, bora fazer uma live e falar sobre isso, sobre maternidade e arte e cultura popular e tudo junto. Vamos! Eu já topo, vê se você topa. Maravilhosa! Ai, que bom, ela colocou aqui, vamos, adorei. A gente meio que daqui a pouco vai fechar a nossa live, né? Porque o Instagram tem 1 hora só e daí ele acaba. E eu não sei, eu vou ver se você sente, o que você sente? Mas você é uma compositora, você é uma mulher que compõe, e a gente tem tão pouco, né? Mulheres que compõem. E eu ia pedir para você finalizar a nossa live tocando uma música que você compôs. O que você acha? Ah, sim, pode ser sim. Da experiência de construir Rabeca. Dri, fala da experiência de construir a Rabeca. Eu fiz uns cursos de luthieria, mas eu ainda não sou profissional disso, me interesso muito. Inclusive, foi uma coisa que eu pesquisei e tem pouquíssimas mulheres nessa área da luthieria. Eu conheci uma moça do Nordeste, uma de Brasília também, que inclusive chama Sátiva, inclusive, o nome da filha da Kelly. E ela que constrói super bem, mas são pouquíssimas as mulheres nessa área. Eu ainda não me considero profissional disso, eu fiz 2 rabecas só até agora, e estou aí nessa caminhada. Quem sabe um dia, né? Quem sabe? Aí, simbora! Então, você falou para eu tocar uma música minha, né? E aí eu posso pedir, então, para eu tocar uma minha e trazer uma das Florianas? Com certeza, vamos embora. Então tá, então depois eu falo um pouquinho também dessa música, porque que eu gostaria de trazer ela com todo o papo que a gente teve, né? Simbora, Rabeca!
coraçãozinho, ele falou aqui, né? Ó, coraçãozinho surgindo. Acho que para todo mundo que está assistindo a live está explicado por que eu sou tão fã da Carlinha, né? Meu bem. Obrigada, Adri. Que alegria, nossa, que alegria mesmo. O Jeanzinho escreveu que tá com saudade de tocar. Eu tô também, amigo, com muita saudade de tocar. Vira e mexe, eu penso em você e dá vontade de falar, vamos voltar a tocar juntos. Essa música é o som a pino, né? Isso, chama Solo a Pino, que eu fiz ela agudinha e com o sol assim brilhando, veio esse nome assim de cara. É um forrozinho de rabeca, assim, né? E a outra música que eu quero trazer é uma das Clarianas, que tá no disco novo, e que eu gosto muito dela, né? E ela é uma dessas músicas que é isso, que é a voz da mulher falando. E falando de coisas que às vezes são muito difíceis de ser ouvidas, né? Que é, às vezes, falando de uma dor, de um lugar que dói mesmo, que é profundo, né? E a gente tem aí, Luiz Gonzaga sempre falou de suas dores, né? Todos os mestres cantam suas dores, né? E as mulheres também cantam suas dores, e o quanto isso cura a gente, né? Então eu queria muito trazer essa música, já assim, chamando por contando essa história que é de uma e é de todas também. É um coco. Fica frita com vontade de me ver, desastrosa, coisa dita e entra sem bater. A alegria apavorada sai correndo de mim, e pra voltar para casa só fazendo assim. Eu canto e bato palma pra ir cantar, a tristeza não me poder descansar. Eu canto e bato palma, a tristeza não me poder descansar. Bato palma pra ir cantar, e poder ver. Eu canto e bato palma pra ir cantar, a tristeza não me poder ver. Eu canto e bato palma pra ir cantar, a tristeza
poder segurar. Eu canto e dar total pra encantar a princesa ao me poder segurar. Maravilhosa! Amei! Amei, amei. Já Deu conheço uma o trabalho lá. travadinha lá no meio, né? Eu até fiz assim, eu falei, ai meu Deus, não pare, não pare, não pare. Deu aquela batedeira no coração, mas deu tudo certo. Ei, pronto, agora sim, fechamos bem. Ai, amei, Carlinha, maravilhosa. Vou te dizer que, olha, hoje era um dia que eu estava até um pouquinho com cólica, sabe? Eu não estava nem tão bem, mas estou finalizando minha noite tão feliz, menina, tão bem, assim, tão pra cima. Ai, que Obrigada. delícia! Não é? Obrigada mesmo, assim, porque você realmente me alegrou a noite e creio que alegrou a noite de muitas pessoas que estão aqui também assistindo. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço, Adri. Muito, muito grata pelo convite. Sucesso para o seu canal, para suas histórias. Segue contando as histórias das mulheres, colocando sua voz no mundão. Inclusive, gente, quem está aqui assistindo a live e veio pelo Insta da Carlinha, segue o meu e segue o meu canal no YouTube, que eu estou fazendo um trabalho de contar histórias de mulheres. Então, algumas mulheres, infelizmente, não estão mais aqui para contar suas próprias histórias, então eu estou contando, fazendo um trabalho de contação de histórias biográfico. Mais pessoas incríveis que estão aqui, eu chamo para contar, igual a Carlinha contou sua própria história, e que foi lindo ouvir, fiquei muito feliz. Então, quem quiser ouvir outras histórias, a ideia é sempre trazer lives com as mulheres contando suas próprias histórias, mas também contações de histórias dessas pessoas emblemáticas que a gente tem, mas que são invisibilizadas na nossa cultura, que é machista, né? Não tem outra palavra mais bonita para falar. Machista. Patriarcal, né? Patriarcal, exatamente. Então sigam lá para ver o canal no YouTube, o link está na minha bio. Tá bom? E a Ivy também lembrou uma coisa muito legal aqui no chat para falar das aulas. Eu também estou dando uma oficina de contação de histórias, que é toda sexta-feira, das 4 às 6, e é gratuita. Então, quem quiser chegar lá, escrever, me manda um direct aqui que eu passo o link, é um Google Forms, né? Bem facinho de fazer a inscrição. E deixando claro que não é que vocês não estão pagando por essa oficina. Vocês já pagaram, porque todo projeto que é feito com lei de incentivo à cultura é dinheiro de imposto. Então, é dinheiro de vocês. Então, não é que é de graça, né? A gente, às vezes, acha, é de graça, né? Não, não é de graça. É do dinheiro de vocês. Vocês já pagaram por isso. Então, aproveitem. Aproveitem, inclusive... falem para outras pessoas. Quem quiser fazer essa oficina, venham, tragam pessoas. O limite de vaga é 500. Então, maravilhoso. E se vocês estão vindo pelo meu Insta, segue o da Carlinha. Também está aqui. Quem desejar conhecer mais a Rabeca, tocar a Rabeca, aprender a Rabeca, só me escrever, me escreve em box, tá bom? Carlinha dá aula. Vem tocar. Quem quiser, aula. Eu estou dando aula à distância também, nesse período pandêmico. Estou dando aula à distância, sim. Quem quer tocar, só chegar. Vivi! Ai, Vivi! Ai, a Clarissa está entrando agora também. Que legal, outra rabequeira maravilhosa. Que bacana. Então, gente, é isso, né? Adorei. Estamos no finzinho. No finzinho, adorei o papo. Muito obrigada, Carlinha. Eu que agradeço, meu bem. Beijinho. Beijo. Até, gente. Até logo. Muito obrigada a todos que estiveram aqui hoje. Beijos. Beijo, beijo.